Muito bem. É, Nós estávamos nas aulas anteriores discutindo em sociologia os conceitos fundamentais de poder, política e Estado, né? Discutíamos as definições de cada um desses conceitos, né? A sua aplicação prática. E agora então nós vamos passar, onde havíamos concluído na aula passada, a partir dos sistemas de governo. Havia sido apresentado que são dois os sistemas de governo, o presidencialismo e o parlamentarismo, né? Então agora vamos estabelecer as definições desses dois sistemas de governo, bem como eles acontecem na prática, como eles acontecem na vida do cidadão. Primeiramente, nós vamos ter então o presidencialismo, tá? E nós podemos destacar que o presidencialismo ele se caracteriza pela eleição de um presidente que vai governar uma nação. Essa eleição ela vai se dar de modo direto ou indireto. Tá? Direto, quando o cidadão ele vai lá e escolhe diretamente o presidente, votando nele, né? Ou então indiretamente, quando, por exemplo, o cidadão ele escolhe um poder legislativo, seus representantes legislativos, deputados, por exemplo, e esse grupo de deputados escolhe indiretamente, né, um presidente para aquela nação. No presidencialismo, então, o mandato desse presidente ele é por tempo determinado. Segundo ponto, o presidente ele exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo. Ele ocupa as duas funções, ou seja, o que é o chefe do Estado? O que diferencia chefe de Estado e chefe de governo? O chefe de Estado, então, seria essa função mais simbólica que o presidente ele vai ter. O presidente, então, ele vai representar, o chefe de Estado é aquele que representa a nação, né? Então, ele vai carregar, a imagem dele vai carregar a imagem da nação a qual ele governa. E chefe de governo porque ele é responsável pelas políticas públicas, por organizar realmente o executivo, né? Fazer com que o executivo realmente opere. O presidente ele vai escolher os seus ministros no presidencialismo, né? O presidente ele é eleito e ele escolhe todos os ministros, né? Aqueles que vão ocupar os ministérios daquele governo. No presidencialismo, então, se observa muito que existe uma independência entre os poderes, né? Então, falando aqui especificamente poder legislativo e poder executivo, porque existem eleições, né? Mas elas acontecem de forma desvinculada, tá? Então existe uma independência, né? E ultimamente se fala muito, né? Se ouve muito na mídia, né? O poder legislativo cobrando independência entre os poderes, quando ele né, julga que as suas ações estão sendo cerceadas, né? Enfim, se cobra muito a questão da independência entre os poderes. Um poder fiscalizando o outro, mas com sua independência preservada. Então, basicamente, essas são as características do presidencialismo. O parlamentarismo, por sua vez, ele vai ter uma configuração distinta, né? Por quê? Porque se no presidencialismo você tem essa independência muito marcante entre os poderes, no parlamentarismo existe uma interação muito forte entre legislativo e executivo, né? Porque o primeiro-ministro, o parlamento, né? O primeiro-ministro ou o chanceler, ele é um membro do legislativo, tá? Distingue-se aqui então chefe do Estado de chefe de governo. Veja só, o parlamentarismo ele pode ser um parlamentarismo com um presidente, presidencialista, ou então uma monarquia parlamentarista. Nós podemos ter um presidencialismo, né, um semipresidencialismo, ou nós podemos ter uma monarquia parlamentarista. Tá? Quando nós temos um parlamentarismo, uma monarquia parlamentarista, nós vamos ter uma família real, um rei, uma rainha e um primeiro-ministro, né? A monarca, a rainha, por exemplo, Inglaterra, né? A rainha Elizabeth ela vai ocupar a função de chefe do Estado, que é uma função simbólica, é uma função diplomática, podemos dizer também, tá? É uma função de representatividade, tá? E o primeiro-ministro, o Boris Johnson, hoje,
ele ocupa a função de chefe de governo. Por quê? Porque ele é o responsável pelas políticas públicas, por exemplo, para organizar o andamento daquela nação, do ponto de vista burocrático. Tá? Então se diferencia. Outras nações nós temos um presidente e um primeiro-ministro. O presidente ele assume a função de chefe de Estado e o primeiro-ministro ele vai ocupar a função de chefe de governo. Okay? Então, no parlamentarismo você tem essa distinção de chefe de governo e chefe de Estado. Ok? Quem governa é o parlamento por meio do gabinete, né? Então, o partido majoritário, o partido que elegeu mais representantes, mais deputados, por exemplo, ele indica o primeiro-ministro, tá? Ele indica o primeiro-ministro forma o seu gabinete, né? Forma toda a base ministerial dele, e o parlamento ele decide se aceita ou não esse gabinete. Se não aceita, se reconfigura, se reestrutura, se escolhe novos representantes. O gabinete, então, ele é constituído pelo primeiro-ministro e pelos demais ministros. Vai ter o ministro da Economia, ministro do Desenvolvimento, né? todo ministério que vai se compor aqui. Mas o primeiro-ministro é a figura, é o chefe de governo, é aquele que realmente conduz as ações governamentais. Se vocês pegarem o exemplo, repetindo aqui da Inglaterra, nós vamos ver lá que a Rainha Elizabeth, a família real, ela não vai propor políticas públicas, ela não vai, né, por exemplo, agora em frente à pandemia, por exemplo, né? Quem coordena todas as ações não é a família real, mas é o primeiro-ministro e através do seu gabinete, né, que vai propor todas as ações, né, as políticas públicas que envolvem, por exemplo, o enfrentamento à pandemia na Inglaterra, por exemplo. Okay? Então aqui temos essa diferenciação entre parlamentarismo e presidencialismo. Perfeito? Nós podemos destacar também que os parlamentos, né, nos diferentes estados, os parlamentos, eles podem ser unicameral ou bicameral. Parlamentos são as casas legislativas, né? Veja só o caso. Por exemplo, no Brasil nós temos a situação o nosso parlamento ele é bicameral. Por quê? Porque existem duas câmaras, duas casas. Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado. Então nós temos um sistema bicameral no nosso país. Tá? Existem outros países, tá? Alguns países que vão adotar o formato unicameral. Por exemplo, a China é um formato unicameral. Existem apenas lá os deputados que vão, os representantes lá, o Poder Legislativo é formado por uma única Câmara, por um único grupo de políticos, né, que representa a sociedade. Ok? Então, essas são as formas de parlamento. E nós temos também formas de participação política. Como é que os cidadãos, como é que nós podemos participar do poder político, né, da questão política? Então nós podemos dizer aqui que existem uma das formas de participação política são os partidos políticos. Né? O que são partidos políticos? São organizações, né, a definição que está posta aí, organizações baseadas em uniões voluntárias orientadas para influenciar ou conquistar o poder do Estado. Então um partido político, do ponto de vista teórico pelo menos, ele devia se pautar por uma ideologia, por uma visão de mundo, por uma postura frente à sociedade, né? E os integrantes desse partido, os filiados, os simpatizantes, eles vão visar o quê? Influenciar quem está no poder através de proposição de políticas públicas, ou então vai se buscar conquistar o poder. O partido X vai buscar conquistar o poder, ou se coligando com outros partidos, ou então ele por si só vai buscar a conquista desse poder. Então, querendo ou não, os partidos políticos eles têm como busca, né, do poder, tá? Influenciando ou conquistando, ou indo atrás de conquistar de maneira direta esse poder.
são forças políticas na luta pelo poder, como eu havia mencionado, né, institucionalizado, que sustentam ou contestam o governo. Então vejam só, os partidos políticos eles buscam o poder. Então, o partido X, né, ou o candidato do partido X, ele ganhou as eleições. Então ele vai ser o presidente, vamos pegar um sistema presidencialista, ele vai ser o presidente. Então, outros partidos políticos, né, vários, o Brasil existem vários partidos políticos, eles vão, né, vão se eleger de deputados de vários partidos políticos. Então, lá dentro da Casa Legislativa, né, na Câmara dos Deputados, nós vamos perceber que existem deputados que vão sustentar o governo, que são os chamados deputados da situação. Eles vão votar conforme o governo, conforme as políticas públicas que o governo, conforme a orientação que o governo quer dar para a economia, para a questão da educação, para a questão da saúde. E existem aqueles partidos que são oposição, né, que vão se colocar numa situação mais defensiva, porque provavelmente a visão, a ideologia, a visão ideológica desse partido para com aquele partido que ocupa o cargo lá da presidência, eles são conflitantes, né? Então eles vão fazer a oposição, eles vão tentar não aprovar medidas propostas pelo presidente ou pelo partido que ocupa o cargo do executivo. Então nós vamos ter aqui forças de oposição e forças de situação. Obviamente que para que um presidente consiga governar de maneira mais tranquila, conseguir colocar em prática todas as suas pautas, né, ele precisa ter maioria na Casa Legislativa, né, precisa ter mais deputados, por exemplo, senadores, no nosso caso, de situação, né, que sustentem o seu governo para poder aprovar leis, aprovar medidas, aprovar orçamentos, né, para que consiga avançar na sua ideia de governo. Os partidos, né, o nosso sistema partidário, né, existem 3 formas de sistemas partidários, ou seja, os partidos, um país ele pode adotar o monopartidarismo, ou seja, aceitar um único partido político, exemplo China, né, existe o Partido Comunista e não pode existir nenhum outro, é um sistema monopartidário. Nós vamos poder existir países aí que vão adotar o sistema bipartidário, né? Nós podemos tomar como exemplo aqui, embora não seja declaradamente um sistema bipartidário, né, os Estados Unidos, mas basicamente você vai ter lá deputados ou que vai concorrer à Casa Branca como presidente republicanos e democratas. Tá? Existem partidos menores? Existem. Tá? Mas os partidos são tão pequenos que eles não conseguem representatividade para eleger o deputado, para eleger o senador e muito menos para eleger um presidente. Então, basicamente, ali numa visão geral, assim, nós temos uma nação, né, com 2 partidos, basicamente. O Brasil, no momento da ditadura militar também, ele adotava o sistema bipartidário, eram 2 partidos autorizados. Né? Ou então, o caso brasileiro, o sistema multipartidário, né? Ou seja, existe uma quantidade muito variada de partidos, né? E cada partido representa uma ideologia diferente, né? E eles se coligam, buscam o poder através por si só, né? Enfim, né? No sistema multipartidário, então, você vai ter uma gama muito maior de partidos políticos. Existem pessoas que vão criticar essa forma multipartidária, existem outros que vão achar isso essencial para um sistema democrático, né? Mas mesmo assim existem regras, né? O sistema eleitoral, a justiça, né? A justiça eleitoral ela vai definir regras, né? Para que se possa criar um partido político, enfim, para que se tenha um certo regramento desse sistema também. Okay? E por fim, outra forma de participação política é o sistema eleitoral. Né?
são a forma de participação nas eleições. Refere-se às regras pelas quais os representantes são escolhidos. Então, não é de qualquer maneira que isso acontece, existe todo um regramento, existe todo um cuidado, existe um sistema eleitoral, né, a justiça eleitoral, existe todo, né, um conjunto de instituições que vai regrar as eleições. As eleições elas podem ser majoritárias ou proporcionais, né, e aqui entra o elemento do coeficiente eleitoral. O que é uma eleição majoritária? Uma eleição majoritária é quando o eleito obtém o maior número de votos. Simples. No Brasil, se escolhe prefeitos pelo modo majoritário, se escolhe governadores pelo modo majoritário, se escolhe senadores pelo modo majoritário e se escolhe o presidente pelo modo majoritário. Obviamente, né, que no caso do presidente, do governador e do prefeito nas cidades maiores, né, com mais de 200 mil eleitores, pode haver o segundo turno, né? Se não alcançar mais de 50% mais um voto, né, ocorre um segundo turno. Mas é quem recebe mais votos ganha. No sistema proporcional, que é o caso dos vereadores, deputados estaduais e deputados federais, tá, se adota o coeficiente eleitoral, tá, que é calculado por meio de uma divisão do total de votos válidos em uma determinada população, né, e se divide isso pelo número de cadeiras disponíveis. Então, no voto proporcional, não é eleito necessariamente quem tem o maior número de votos, tá? Mas é feito uma proporção dentro, por exemplo, até pouco tempo atrás, era permitido as coligações, por exemplo, para vereadores. Vamos pegar as últimas eleições para vereadores, né? Antes da última eleição era permitido a coligação entre partidos para se eleger vereadores. Na última eleição não foi mais possível coligar os partidos para se eleger vereador. Cada partido tinha que concorrer por si só. Então o que se faz? Bom, veja só, Sarandi então, que é o nosso município aqui, possui lá 11 vereadores, né? Então são 11 vereadores que vão ser eleitos aí, que vai ter vagas, né, para 11 vereadores. Então, o que se faz? Então se pega, então são 11 cadeiras. Então, ocorreram os votos para o partido X fez tantos votos, o partido Y fez tantos votos, o partido W fez tantos votos. Então, se pega o total de votos do partido, tá? Dos partidos, o total de votos, e vai se dizer, o partido tal vai ter tantas cadeiras no legislativo, o partido tal vai ter tantas cadeiras, e o partido tal vai ter tantas cadeiras, né? Então você vai ter, por exemplo, num partido você tem uma pessoa que fez uma imensidão de votos, né? E você vai ter um que não fez uma quantidade muito grande de votos, e essa pessoa ela vai ser eleita, mesmo tendo menos votos do que um candidato do outro partido. Porque o partido A ele fez uma quantidade muito maior de votos porque teve um chamado puxador de votos, né? Então, o voto proporcional ele permite isso. Qual que é a ideia do voto proporcional? Permitir minorias na casa. Tá? Porque se eu vou apenas pelo voto majoritário, tá? Dificilmente uma minoria ela consegue eleger um representante. Vamos pegar, por exemplo, né, na nossa região aqui, um quilombola. Né? Pelo voto majoritário, dificilmente o quilombola vai se conseguir escolher um representante dos quilombolas pelo voto apenas dos quilombolas, pelo voto majoritário. Mas o voto proporcional permite isso, porque ele pode estar num partido que consiga um grande número de votos e mesmo ele não sendo muito votado, esse representante ele consegue ser eleito. Então você dá chance para as minorias alcançar um cargo de representatividade. Tá? Então, e por fim, as eleições então elas podem ocorrer com base no sistema de lista fechada, né? Lista fechada é o quê? Os partidos eles escolhem os seus representantes, fazem uma lista e o eleitor ele vai lá e vota no partido. Ele escolhe um partido e vota no partido. Depois então, o partido tal teve tantos votos e ele vai eleger tantos deputados. Então,
vai lá e pega a lista, né, e vai, então é os 13 primeiros, vai eleger 13, então pega os 13 primeiros da lista, estão eleitos, tá? Ou lista aberta, que é quando a pessoa vota, o cidadão, o eleitor vota na pessoa, vota no candidato de maneira direta, de maneira aberta, tá? Então, lista fechada e lista aberta, ok? Então, basicamente, nesse momento, era esse os conceitos que eu gostaria de tratar com vocês, né? E depois o nosso conteúdo ele vai avançar a partir da discussão dos diferentes modelos de Estado. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.